que é Deus, né? Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, eu aprendo com a igreja e assim por diante. E o professor é o Espírito Santo. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Deus, aqui está o teu servo, Senhor, que nesta noite, Senhor, ele vai trazer a tua poderosa palavra, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que não seja ele nesta noite, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, na vida dele, Senhor. O Senhor tem usado ele, Senhor, em outros lugares, Senhor. E hoje, Senhor, nós temos a convicção que hoje também não vai ser diferente. Toma ele nas tuas mãos como canal de bênção, Senhor, e faz de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado é teu nome, Jesus. Abra tua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, apenas 2 versículos, o 9 e o 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 9 e 10. Eu vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vós convertei-vos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga amém. Amém. Agora abra sua Bíblia novamente em 2 Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, os versículos 13 os versículos 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 15 e 16, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente, escuta, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E o 16, para terminar, que diz: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a destruição deles. Diga amém. Se você não entendeu, vai entender já já. Aleluia. Repita comigo: dados pessoais do crente. Amém. Oh, aleluia. É muita responsabilidade trazer doutrina, mas como o nosso pastor orou, e eu também estava orando, pedindo direcionamento do Espírito Santo para a igreja. Amém? Amém. Eu quero trazer alguns tópicos aqui, dados pessoais de um crente. Por que pessoais? Porque eu e você não é desse mundo.
Aleluia. Quando uma pessoa viaja de um país para o outro, é necessário muitas das vezes os dados pessoais daquela pessoa. Mas o apóstolo Pedro, se você puder deixar sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, deixe, por gentileza. O apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui em 2 Pedro, escute só. Capítulo 3, e o versículo 15 e 16, ele vai dizer: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E o 16, ele vai dizer que os escritos de Paulo, muitas das vezes, pastor, é difícil até de entender. Eu vou me esforçar para falar devagar, para você entender bem nessa noite o que Deus quer falar com a tua vida através dessa doutrina. É Pedro que está escrevendo essa segunda epístola, e ele vai dizer: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabe quem é esse Pedro? Esse Pedro é aquele Pedro que foi repreendido por Paulo. Uma pessoa de idade como Pedro foi repreendido por Paulo. Porém, todavia, entretanto, aprendemos muito com o apóstolo Pedro. O quê? Porque nem sempre aquela pessoa que te repreende não quer dizer que aquela pessoa não é de Deus. Tem pessoas que não gostam de ser repreendidas, e quando é repreendida diz: não foi de Deus, essa pessoa não é de Deus. Mas Pedro, ele, nessa breve epístola, ele diz que o nosso amado irmão Paulo, perceba, uma pessoa que foi repreendido por Paulo, na epístola aos Gálatas, capítulo 12, verso 11, e ali Pedro se juntava com os irmãos que não eram da circuncisão. Quando viu Paulo, saiu de meio dos irmãos. É como se fosse um crente, aleluia, em um ambiente que não convém ele, e quando ele vê outro crente, ele sai. Mas Paulo viu essa cena, e Paulo repreendeu Pedro. Porém, aleluia, aprendo muito com Pedro. Eu espero que você também aprenda nessa noite. Não é porque aquela pessoa te repreende, não é porque aquela pessoa muitas das vezes chama a tua atenção que aquela pessoa não é de Deus. Não, você está enganado. Pedro diz aqui que a sabedoria de Paulo não vinha dos humanos, não vinha dos seres humanos, veio de Deus. Mas por meio dessa breve introdução, 1 Tessalonicenses, essa epístola aos Tessalonicenses, ela nos mostra algumas características de quem? Dos dados pessoais de um crente. Porque para chegar em outro país, aleluia, glória a Deus, é necessário termos os nossos dados pessoais. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repita comigo: todos pecaram. Esses dados pessoais que eu vou falar, tentar falar nessa noite, nesses breves segundos. Se eu perguntar quem tem identidade, todo mundo vai levantar, exceto as crianças. E até hoje em dia, até as crianças têm identidade, né, pastor? Vou falar dos pais naturais, dos pais espirituais, da mãe, do irmão, do país de origem, do país de destino, da residência atual,
da escolaridade até a escolaridade o crente tem. Mesmo aquele crente que não sabe ler, mas na Bíblia eu vou mostrar para você que ele tem escolaridade. A cor dos olhos, o ouvido, a altura, o peso, a bagagem, a roupa e a profissão. Tudo isso aqui é dados pessoais de um crente. E começando como dados pessoais, nossos pais, Adão e Eva, embora Adão, a desobediência de Adão foi de ter comido aquela fruta, e a gente pensa que ele pegou e a morte entrou no mundo por causa daquele fruto. Não foi por causa do fruto, foi por causa da desobediência de Adão. Ao fato dele comer aquele fruto, ele estava se rebelando contra Deus e colocando à frente do querer de Deus o seu próprio propósito. Será que não tem irmãos hoje em dia que colocam na frente do Senhor o seu próprio propósito? Abra sua Bíblia, Gênesis 3, capítulo 20. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos estar fazendo uso dela. Vai ser assim a doutrina inteira, amém? Gênesis capítulo 13, o verso 20, que diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Humanamente falando, Adão e Eva são nossos pais. Mas nem sempre, domingo, dia dos pais, a igreja estava cheia. E alguém pode dizer hoje em dia: eu não tenho pai. Mas eu e você tem um Pai celestial que está no céu. E esse Pai, ele contempla a necessidade de cada filho. E não é obrigado a chegar o dia dos pais para você celebrar a Deus pela vida do seu pai. Não. Celebre todos os dias pela vida da sua mãe e do seu pai. E por meio desse norte, nossos pais espirituais, quem são? Adão e Eva. E carregamos por esses pais pecado. Pecado aquele que só Jesus, o Filho de Deus, para ser remido pela minha e pela tua vida. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor: escute, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Bem, você tem um pai espiritual, igreja. Nosso pai espiritual é Deus. A Bíblia vai dizer em João inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode até não ter pai terreno, mas você tem um pai no céu que é Deus. E é interessante que ser um filho de Deus aqui, igreja, é um relacionamento. É um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi falava com o Senhor. Muitas das vezes Deus requer algo tão simples de mim e de você, que eu e você viemos a falar com o nosso Pai. Não adianta só ter um título de pai, não adianta só ter um título de filho, aleluia, sem ter um relacionamento íntimo com o teu Pai. E nosso Pai espiritual é o Senhor Jesus. E assim como Ele falava com os profetas, assim como Ele falava com Moisés, se tem uma coisa que Deus não obriga,
é que eu e você sente para ouvir a voz dele, mas ele quer escutar a tua voz. Muitas pessoas, em meio a tantas lutas, correm tanto e se esquece de falar com Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 4. Amém? A Bíblia diz algo interessante. É a segunda vez, igreja, na Bíblia. A primeira vez foi em Gênesis capítulo 3, verso 20. E Deus nos diz que Eva é a nossa mãe. E é a segunda vez na Bíblia que temos uma mãe. Aleluia. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 26, ele vai chamar Jerusalém, a nova Jerusalém que desce de cima, ele vai dizer que ela é nossa mãe. Embora o Evangelho de João, capítulo 19, vamos ver João 19. Vamos ver quem é a nossa mãe. João capítulo 19, versículos 25, 26 e 27. Eu vou ler apenas a Bíblia. Eu não estou tocando em religião de ninguém. Amém? Eu vou ler apenas a Bíblia. João capítulo 19, os versículos 25, 26 e 27, que diz assim: E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. O 26 que diz: Vendo Jesus sua mãe, Jesus estava na cruz e ele viu sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, e disse: Mulher, eis aí teu filho. E o 27 que diz: Depois disse ao discípulo, a João: Eis aí a tua mãe. Embora o Evangelho de João, muitas pessoas entendem como Maria nossa mãe, mas a Bíblia diz que a nova Jerusalém que desce de cima, ela é nossa mãe. Jesus olha para a cruz, Jesus está na cruz e olha para baixo, vê sua mãe, e ele entrega os cuidados de sua mãe a João. O texto diz: ele entregou a João para cuidar da sua mãe. O verso 27 diz a Bíblia que ele disse: Eis aí a tua mãe. Ele não disse: Eis aí a mãe de vocês. A Bíblia está dizendo que João teve a autoridade do Senhor para cuidar da sua mãe. Ali era João e Maria. Ali o relacionamento era só entre João e Maria. Agora, por que Gálatas capítulo 4, versículo 20, do 21 ao 26, Paulo faz uma comparação, igreja. Paulo, ele cita Agar e Sara. E ele cita Agar e Sara, ele diz que Agar, a serva, representa a Jerusalém terrena, da terra, a escrava. E ele, em uma conjectura, ele transfere para Sara a Jerusalém celestial, que desce do céu. É uma comparação. Mas aqui,
uma vez na Bíblia é direto quando diz que é a nossa mãe que desce de lá de cima. O pai, pais naturais, Adão e Eva. O pai espiritual é Deus. A mãe é a Jerusalém que desce de cima. E os irmãos? Quem é o meu teu irmão? É forte. Abra tua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Vamos ver se a gente ainda tem irmão. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 12, os versículos 46, 47, 48, 49 e 50. Vou ler para ganharmos tempo. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48 que diz: porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? O 49: e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão e a minha mãe. Eita, Jesus, eu falei que meu pastor, me ajuda, Senhor. Jesus está dizendo aqui que para alguém lá fora ser meu irmão, é o que ele está dizendo. Se alguém que está lá fora vier a ser meu irmão e teu irmão, eu não entendo que essa pessoa necessariamente tem que ser crente. Não. Porque um ímpio pode dar uma cesta básica a alguém que precisa, e eu conheço aquele ímpio. Aí pela palavra eu entendo Jesus dizendo: olha, aquela pessoa que ajudou, tu também não ajudasse. Aquela pessoa que é ímpio ajudou, ela é teu irmão. Será que é a vontade de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler de novo uma frase que chamou minha atenção. Porque qualquer que fizer a vontade, qualquer que fizer o quê? A vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão e minha irmã. A vontade. Será que é a vontade de Deus que exista contendas entre irmãos? Afinal de contas, não somos irmãos? Será que é a vontade de Deus que a gente não chegue para uma pessoa, muitas das vezes, não precisa aquela pessoa te pedir, mas será que não é da vontade de Deus a gente darmos uma palavra para alguém? Afinal de contas, não somos irmãos? Abra tua Bíblia em Atos, capítulo 3. E palavra serve de nada, meu irmão. Bora ver se não serve. Atos capítulo 3, o versículo 6 e 7. Eu vou ler para ganharmos tempo. Pedro, quem? Quem, igreja? Sim. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão, levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. Vamos por etapa.
Falar de Pedro, pastor, é falar daquele ombreiro que só vive liso. Porque quando Pedro foi indagado a pagar o imposto, você não se lembra? E a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, Jesus já sabia o que Pedro ia dizer. Pedro foi cobrado pelo imposto e ele não tinha uma prata. Aí o Senhor diz: olha, Pedro, lança o teu anzol e o primeiro peixe que pegar, ali estará a moeda, o estáter, e pagarás por mim e por você. Pedro não tinha dinheiro, Pedro não andava com dinheiro. Aqui Pedro vai subir para a oração e ele se depara com aquele paralítico. Aí ele diz, ele não estava mentindo não, ele diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Olha o que Pedro deu. Mas o que eu tenho, aleluia, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. A Bíblia não para, não só foi uma palavra. Ele disse: levanta-te. E o texto vai dizer: e estendendo a mão, ele estendeu a mão e levantou Pedro. Por quê? Porque muitas das vezes não é só palavra, precisamos de atitude de um irmão nos levantar. Eita Jesus! É mesmo assim. A palavra, ela adianta, ela serve. Mas acompanhado com aquela palavra, uma atitude, uma ação, afinal de contas, não somos irmãos? Porque tem palavras, igreja, que nos levantam. Muitas das vezes, entre aspas, temos tudo, mas cadê aquela palavra do irmão? Afinal de contas, meu irmão Samuel, não somos irmãos? Falamos já de os pais naturais, vou recapitular: o pai espiritual, a mãe, os irmãos. Eita Jesus! O país de origem. Abra tua Bíblia em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e o verso 15. Qual é o país de origem? 1 João capítulo 2, o verso 15 diz assim: palavras de Jesus: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O país de origem é aqui, igreja. Nosso país de origem é esse mundo. Mas a palavra de Jesus, ele diz: não ameis o mundo. Abra a tua Bíblia em João, agora é João. Não é a primeira epístola não, é João 17. Se eu e você tiver essas características, esses dados pessoais, aleluia, nosso passaporte está garantido. Aleluia. João capítulo 17, o verso 16 diz assim: palavras de Jesus: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nosso país de origem é esse mundo. Estamos aqui de passagem. Aí Jesus diz com todas as palavras: olha, eles não são desse mundo, porque eu também não sou. Tem pessoas que se apegam tanto com bens materiais, com as oportunidades que recebem, que estão almejando menos a vinda de Deus, estão almejando menos, pedindo mais longanimidade, mais saúde, que é bom. Para quê? Para usufruir toda a riqueza, todos os meios, todos os bens que uma pessoa pode ter,
Poucos irmãos anseiam pela volta do Senhor. Mas a gente estamos nesse mundo de passagem. Vamos ver Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, o verso 16. Eu acabei de falar no país de origem. É esse mundo. E qual é o país do nosso destino? Qual é o país de destino? Hebreus 11, 16. Agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Deus não está preparando. A Bíblia diz que Deus nos preparou. Aleluia. E nosso objetivo é esse. Deus nos preparou uma cidade. Não se pegue com a cidade de Vitória. Não se apegue com esse mundo. Não se apegue com esse país, porque eu e você não é daqui. Aleluia, glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Glória a Jesus. A escolaridade. 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 6 e 7. Escuta. Entretanto, expomos sabedoria entre os experientes, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a vossa glória. A escolaridade, igreja, do crente é essa. A sabedoria que falamos, que pregamos, que doutrinamos, que ensinamos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que é a sabedoria de Deus. Outrora era oculta. Isso que você está escutando. Existia uma época, um tempo, que ninguém escutava essas palavras, era oculta. Mas, pela misericórdia do Senhor, aleluia, glória a Deus, estamos aqui de pé, escutando a sua doutrina, para podermos pôr em prática em nossas vidas dados pessoais de um crente. Os olhos, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 11, não se canse. Daqui a pouco sua Bíblia vai descansar, vai ficar em casa na estante fechada. Mas aqui vamos folhear um pouco ela. Atos capítulo 11. Atos capítulo 1, perdão. Atos capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz: e lhes disseram: varão galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, dentre vós, foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Nesse versículo, se você ler com os olhos carnais, você não vai ver. Mas quando você lê com os olhos espirituais, e lhes disseram os anjos: varão galileus, por que você está olhando para as alturas? Este Jesus
que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu quero acreditar e eu acredito que enquanto Jesus estava subindo, brilhando, Jesus estava brilhando, igreja. Aleluia. E os discípulos maravilhados, olhando Jesus subindo, e os anjos disseram: olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Não é a cor dos meus olhos, dos teus olhos. É o brilho de Deus em nossas vidas. Porque o crente que só anda com malícia com seu irmão, com a sua irmã, esse não vai ver o brilho de Jesus, não. Esse vai ficar. E Jesus, mas isso não é para essa doutrina. Jesus é tão misericordioso, pastor. É tão misericordioso que quem ficar terá a segunda chance. Jesus virá, ele virá nos ares, e a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos, seremos transformados. Qual a velocidade? Num abrir e fechar de olhos. A velocidade da transformação é num abrir e fechar de olhos. Alguém diz assim: a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não é num piscar de olhos. Se você ler a Bíblia devagar, você vai ver que o piscar de olhos é a transformação dos corpos. E onde o Senhor estiver, a igreja estará. E vai existir uma grande tribulação. Detalhe: muitas pessoas vão se converter na tribulação, sofrendo. Jesus não quer perder ninguém, igreja. Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui. Eu aprendo muito com a doutrina do nosso pastor. Mas a prova do Senhor está você aí sentado e eu aqui falando para você que a tua caminhada até esse lugar para ouvir essa doutrina não é em vão. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo, que é o Senhor. Quando nossos olhos, aqueles homens maravilhados, estavam maravilhados, vendo Jesus subindo, brilhando. A altura. Quem tem altura, meu irmão? Você não sabe que se tem. Lucas capítulo 22. Vamos ver qual é a altura do crente. Lucas capítulo 22, versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Vou dar uma carreirinha para ganharmos tempo. Que diz assim: mas vós sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, seja como aquele que serve. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de você, no meio de vós, eu sou como quem serve. A altura do crente. O maior é o menor. Mas não é em tamanho, não. Aleluia. É em atitudes, é em atos. O maior é aquele que é o menor. Hebreus capítulo 12, verso 1. O peso. Aqui é o tamanho do crente. E o peso? Hebreus capítulo 12. Versículo 1 que diz: portanto, também nós, visto que temos de rodear uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está posta. O crente tem altura, e o peso é a gente se desfazer de tudo aquilo que nos prende ao pecado.
Porque tem coisas em nossas vidas que requer que eu e você lance fora, abra mão. É um peso. Mas tem gente que continua vivendo com esse peso. Lance fora, meu irmão. Lance fora, minha irmã. 1 Timóteo 1 Timóteo 6, capítulo 7 e 8. É a bagagem. Qual é a nossa bagagem? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Qual é a nossa bagagem? Nada. Eu e você, quando morrer, não vai levar nada. Existe um costume, igreja, dos judeus, que quando morre uma pessoa, aquela pessoa ela é vestida, minha irmã Marina, de um tecido branco. E esse tecido branco, ele é confeccionado com 2 bolsos. Por quê? Porque para o judeu, aqueles bolsos simbolizam que dessa vida ninguém leva nada. E aqui está a nossa bagagem, nada. Podemos ajuntar ouro, prata, pode deixar sem ouro, prata, roupas, sapatos, paletós. Você não vai levar nada. Vestido caro, sandália, bolsa, sinto muito de dizer, vai ficar tudinho. Já estou terminando. Marcos capítulo 9, verso 3. É os dados pessoais de um cristão. E a roupa? Qual será a minha roupa e a tua roupa? Marcos capítulo 9, verso 3. E as suas vestes, escute e tente entender. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro da terra poderia lavar. Ali estavam os discípulos, perto de quem? De Jesus. E quando Jesus se transfigura, a Bíblia diz que as roupas que eles vestiam na hora ficaram brancas. Isso aqui representa quando eu e você chegar lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Nossas roupas, elas vão se tornar brancas. E por último, 1 Tessalonicenses. Aonde você está aberto a na sua Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 9. Eu já falei isso aqui uma vez. O crente, ele serve para 2 coisas nessa terra. Meu irmão, eu faço tanta coisa naquela igreja, naquela obra. O crente, ele só serve para 2 coisas nessa terra: servir, aleluia, e aguardar. Eu e você só serve para servir, aleluia, glória a Deus, e aguardar a vinda do Senhor. Essa aqui é a minha e a tua profissão. Eu e você é servo, somente servo. Versículo 9 que diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteis a Deus. Olha, Paulo está dizendo: vocês deixaram os ídolos para se converterdes a Deus. Para quê? Aí ele diz: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu e você tem que ter a consciência, quando a gente vem para a igreja, aleluia, para servir o Deus vivo. Amém? E o 10 para concluir, que diz: e para aguardar nos céus o seu Filho,
a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, e você diz amém. Amém. O crente, ele tem dados pessoais, assim como uma pessoa vai entrar em outro país e necessita de dados pessoais, aleluia, glória a Deus, eu e você tem temos pai, temos mãe, temos irmãos, a nossa profissão, aleluia, a nossa profissão, igreja, ela é uma coisa tão melindrosa na casa do Senhor, porque, como eu já falei aqui uma vez, a nossa profissão é servir e aguardar. A palavra servo é doulos, e doulos é escravo. O escravo está na obra para servir. O escravo, ele não está na obra do seu Senhor para fazer mais do que o seu irmão, que é escravo também, para mostrar que é melhor. Não. Todos nós, até o senhor presbítero, eu também, todos nós somos escravos, somos servos de um Senhor que, quando raiar, aleluia, vai levar só os servos verdadeiros. Amém? Possa ser, eu quero acreditar que não, possa ser a palavra que você não queria ouvir, mas Deus inquietou meu coração para trazer para você essa palavra. Os dados pessoais, os pais, a mãe, o irmão, a profissão, a terra de origem, a terra de destino. Pregamos muito, né, pastor? Bênção. Bênção. Que Deus abençoa, não se abençoa. Bênção. Bênção. Se esquecemos de pregar que Ele está voltando. Se eu, olha o dedo para quem vem primeiro, se eu e você tiver troncho e apregado errado, vamos ficar. Estou me esforçando, Jesus. Mas que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um. Amém? Amém? Para ser servo, olhe. Para ser servo da obra do Senhor. Que confiou. Abra a mão, pastor. Abra a mão. Deus confiou a obra a essas mãos. O obreiro da obra pode ser infiel, mas o Senhor permaneça fiel nessa obra. Amém? Estamos de pé? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira.